Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão aí no isolamento? Sobrevivendo? Estamos sobrevivendo. Sobrevivendo, né? Tá mais difícil, né? Mas tudo bem. Vamos ver hoje se a gente consegue distrair um pouquinho. A gente vai ter hoje a apresentação da nossa aluna Rebeca. Tudo bem, Rebeca? Opa, tudo Tá bom? animada? Opa. Muito animada, né? Vamos lá, Rebeca. Então, no seminário de hoje, nós vamos ter um trabalho falando sobre depressão e o papel do BDNF em modelos de depressão e como é que essa molécula pode ativar vias relacionadas a efeitos antidepressivos. É um trabalho bem relevante, tá? Ele traz uma via que é muito importante para o tratamento de depressão e a gente vai ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre essa via, que aparentemente é bastante complexa, mas que também é muito importante para o tratamento de pacientes com depressão. Tudo bem, Rebeca? Vamos começar então? Começar então. Ok, vamos lá. Boa noite, meu nome é Rebeca Morim Pires, eu sou aluna de iniciação científica no Laboratório de Neurofarmacologia e Neuroquímica, o Neurolab, e eu vou apresentar o artigo A ativação de BDNF pelo fator de transcrição NRF2 contribui para ações semelhantes a antidepressivos em roedores. O primeiro autor desse artigo é o Wei Yao, e ele trabalha no Centro de Pesquisa de Padrão de Fórmula, na Escola de Medicina Tradicional Chinesa, na Universidade de Henan, e os seus estudos mais recentes, eles abordam os temas de esquizofrenia, depressão e plasticidade neuronal. E o segundo autor, que contribuiu equivalentemente a esse artigo, é a Song Lin, e ela é do Departamento de Fisiologia, na mesma universidade, e os estudos dela focam em desordens como ansiedade e a própria depressão. Bom, a depressão, na depressão a pessoa ela apresenta uma tristeza persistente e perda de interesse, além de uma anedonia, que seria a perda da capacidade de sentir prazer, e constantes pensamentos suicidas. E isso atrapalha o desenvolvimento da pessoa e a forma como ela trabalha o dia a dia dela, né? Os outros sintomas também seriam a falta de energia, a fadiga e alteração do apetite. O sistema límbico ele está muito relacionado à base dos mecanismos da depressão e um controle desregulado dessas emoções dessas pessoas, né? Em relação ao fator nuclear eritroide 2, relacionado ao fator 2, o NRF2, e o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, nós temos que, como a figura está representando, né, a inflamação ela causa uma diminuição da expressão dessa NRF2 no córtex pré-frontal e no hipocampo, e dessa forma a diminuição da NRF2 ela pode causar a diminuição da sinalização e sinaptogênese de BDNF e também do TRKB, que é o receptor desse BDNF, resultando em um fenótipo semelhante à depressão. E os agonistas do TRKB também, eles podem gerar ações antidepressivas, pois esse BDNF, ele é um neuroprotetor. E estudos mostram que a ingestão dietética do SFN, que é um ativador da NRF2, durante o início da adolescência, ela poderia conferir resiliência ao estresse na idade adulta, prevenindo essa pessoa de uma depressão, né? E também a má alimentação, a má nutrição, ela poderia desempenhar um papel inverso, né? Podendo gerar um início de depressão, ou estresse, ou inflamação. Bom, em relação ao NRF2 e a depressão, né? Em animais, o tratamento com LPS e o modelo de CSDS, que é o estresse de derrota social crônica, são modelos de comportamento depressivo em animais.
E foi mostrado que nessas condições, os ativadores de NRF2, que seria o SFN, o TBE31, o anti-CE1, eles apresentavam um efeito semelhante aos antidepressivos. Na depressão de roedores também temos um nível baixo da expressão de BDNF e do seu receptor, o TRKB, no córtex pré-frontal medial e no hipocampo. E quando temos uma superexpressão do BDNF, nós temos a promoção da resiliência a esse estresse, a essa depressão. Dessa forma, o objetivo do artigo seria verificar se a NRF2 poderia regular a transcrição de BDNF, ligando-se ao seu promotor e causando a dissociação de repressores transcripcionais, que seriam HDAC2, MC3A e BCP2, do promotor. Foram utilizados animais camundongos C57, machos, de 8 semanas, entre 20 e 25 gramas. Camundongo CD1, de 14 semanas, entre 40 e 45 gramas. E camundongos NRF2 knockout, que apresentariam muito pouco dessa NRF2 ou nenhuma desse fator de transcrição, e os animais eles foram pareados por idade de cada genótipo e foram alocados aleatoriamente em grupos experimentais. Alguns desses animais receberam o LPS para indução de depressão, do modelo de depressão, outros receberam SFN, o ativador da NRF2, e outros receberam administração de salina, todas por via intraperitoneal. Foram utilizadas também células HEK293 ou Neuro2A, e essas células elas foram transfectadas ou com SFN, algumas com PCDNA 3.1 NRF2, que seria para uma maior expressão da NRF2, ou com siRNA NRF2, que seria para redução da expressão da NRF2. Repressão da expressão. Foi realizada também a PCR em tempo real, analisando os níveis de RNA mensageiro de NRF2 e BDNF. Esse RNA ele foi extraído e passado por desnaturação, anilamento e extensão. E o controle positivo para esse procedimento foi demonstrado com acoplamento de anticorpo anti-stona H3 e com primers de APDH. Foi realizado também um ensaio de luciferase. O TIP foi feito após a transfecção com o tratamento com SFN ou NF2 ou nenhum, que seria o controle, e as células foram submetidas então ao ensaio, com os primers específicos, eles foram para amplificação da região promotora de exon 1 do BDNF, que contém um possível local de ligação da NRF2. As amostras da reticulação de proteínas de DNA NRF2 foram obtidas das células Neuro2A, tratadas com esses plasmídeos ou sem o tratamento. No ensaio de luciferase, placas de células de 6 postos foram transfectadas com exon 1, 2 e 4 de BDNF, a partir de diferentes tipos de plasmídeos ou siRNA. E após a transfecção por 48 horas, as células elas foram coletadas e submetidas a um kit de ensaio de luciferase. Nos testes comportamentais, foram realizados três testes diferentes, que seria o teste de suspensão de cauda, onde os camundongos eles eram pendurados individualmente, utilizando uma fita adesiva, e o tempo de mobilidade ele era registrado, quando os camundongos ficavam completamente imóveis em 10 minutos. O teste de natação forçada, onde esses camundongos eles eram colocados individualmente em um cilindro, e esse cilindro era enchido com água até 15 centímetros, e eles eram monitorados utilizando um sistema de rastreamento de vídeo por 6 minutos. Outro teste utilizado foi um teste para locomoção, onde a atividade locomotora dos animais elas foram analisadas por um software registrado de 60 minutos, e teste de preferência sacarose a 1%, onde era preparada uma solução de sacarose por 48 horas antes do dia do teste. Os animais, então, passaram foram privados de água e ração por 4 horas e depois eram expostos para verificar
a preferência que eles tinham por água ou essa solução de sacarose, por 1 hora. No final, por meio de pesagem, a preferência era computada em porcentagem. Aqui nós temos um esquema da realização desses testes, sendo o tratamento primeiro com SFN, depois com LPS, depois, respectivamente, teste de locomoção, teste de suspensão de cauda e o teste da natação forçada. E também tinha o teste de preferência sacarosa, seguido da coleta da amostra do cérebro desses animais, no 3º dia após a primeira administração de tratamento. Foi realizado também o Western blotting, com a marcação dos anticorpos para NRF2, BDNF, HDAC2, MC3A e MCP2, sendo que esses 3 últimos, como eu disse anteriormente, são os repressores da transcrição de BDNF. Foi realizado também o procedimento para CSDS, que é o estresse de derrota social crônico, onde animais C57 eram expostos a camundongo CD1 de forma diferente por 10 minutos, em um total de 10 dias. E esses camundongos depois, eles eram separados, eram alojados juntos, só que separados por um divisor de vidro perfurado, onde os animais ainda podiam sentir o cheiro um do outro, ter todos os estímulos daquele outro animal. Nas 24 horas após a sessão da derrota social. Após terminar a última sessão, os animais, os camundongos C57, eles foram criados separadamente. E para o teste foi utilizada uma caixa aberta com uma zona de interação e 2 zonas de canto opostas, e divididos em uma parte com alvo social e sem alvo social, sendo que o alvo social seria o camundongo CD1. Depois foi registrado para análise desse teste o cronometrado, o tempo de residência na zona de interação e tempo de proporção para alvo social, sem computar nenhuma das atividades do alvo social. Foi realizado também a imunofluorescência após a administração de LPS por 24 horas. Os animais foram perfudidos transcardialmente e retirada a amostra dos cérebros deles. E depois foi marcado para NRF2 e MCP2 com a fluorescência quantificada depois utilizando o software ImageJ. Nos registros eletrofisiológicos que foram feitos devido aos estudos que foram mostrados anteriormente de um registro de menor quantidade de correntes excitatórias em pessoas com sintomas depressivos. Após a administração de LPS ou de SFN por 24 horas, os camundongos eles eram anestesiados, decapitados e com as amostras de seus cérebros removidos. E depois, é claro, eram coletadas as fatias do córtex pré-frontal medial e do hipocampo, utilizando o fibrátomo. Para registrar as correntes sinápticas excitatórias espontâneas, foi adicionado o AP5 e o CNPX, e para avaliar as correntes pós-sinápticas inibitórias espontâneas, foi verificado com a adição do antagonista do receptor GABA-A, BMI. A SFN, ela aumentou a expressão de RNA mensageiro, de NRF2 e de BDNF, mas esses efeitos da SFN, eles foram bloqueados pelo sRNA de NRF2, pela falta da NRF2 nas células transfectadas com esse sRNA. O SFN, ele aumentou a expressão do BDNF e diminuiu os níveis dos seus repressores, que são esses listados, HDAC2, MC3A e MCP2. Mas, no entanto, esses efeitos gerados pela SFN, eles foram bloqueados pelo sRNA NRF2. Esses resultados, eles sugerem que a ativação da NRF2, ela pode aumentar a expressão do RNA mensageiro e da proteína do BDNF, enquanto a ativação
desse NRF2 diminui também a expressão das proteínas repressoras do BDNF. Esse gráfico ele mostra a redução ainda da expressão dos repressores de BDNF no tratamento com o SFN na transfecção para maior expressão de NRF2. Os conjugados com luciferase do promotor mostraram que o promotor do exon 1 de BDNF pode ser o principal local de ligação para NRF2. Aqui também mais gráficos e também um esquema da ligação da NRF2 com esse promotor 1. Nessa figura E, com a análise do PCR com imunoprecipitação, usando o anticorpo de NRF2, demonstrou que ele interagiu com o promotor do exon 1 de BDNF. E na figura F, ao lado, foi observado mais NRF2 dentro do núcleo e o padrão de coloração nuclear mais difuso de MCP2 em células tratadas com veículo e tornou-se mais pontilhado após o tratamento com SFN. O LPS ele diminuiu significativamente os níveis da NRF2 e de BDNF, e ele aumentou os níveis das proteínas repressoras desse BDNF no córtex pré-frontal medial e no hipocampo. O SFN ele atenuou significativamente a redução na expressão da proteína NRF2 e de BDNF, observada após a administração desse LPS, e reduziu os níveis dos repressores de BDNF aumentados com o LPS. Não foram observadas mudanças na locomoção entre os 4 grupos nos testes comportamentais, como é indicado na figura D, e o SFN ele atenuou significativamente o aumento do tempo da imobilidade no teste de suspensão de cauda e no teste de natação forçada, respectivamente o E e o F dos gráficos. E após a administração, após o tratamento com SFN, ele sozinho não afetou o tempo de mobilidade durante os testes em camundongos controle. O tratamento com o LPS ele diminuiu significativamente a frequência de sinapses excitatórias dos neurônios do giro denteado do hipocampo, e o tratamento com o SFN sozinho ele não afetou a frequência das correntes excitatórias nesses neurônios. A administração do LPS e SFN não afetou a frequência das correntes excitatórias em neurônios do córtex pré-frontal medial, como pode ser observado no gráfico H, e também o tratamento com LPS ele diminuiu significativamente a frequência de correntes inibitórias no córtex pré-frontal medial. Além disso, essa mudança ela pode ser revertida pelo tratamento com SFN, mas o SFN sozinho também não afetou a frequência dessas correntes inibitórias nos neurônios do córtex pré-frontal medial. Bom, os níveis de proteína de BDNF no córtex pré-frontal medial e no hipocampo dos camundongos knockout para NRF2 foram significativamente menores do que os de camundongos wild-type. Além disso, os níveis de proteínas repressoras de BDNF no córtex pré-frontal medial e no hipocampo foram significativamente maiores do que nos camundongos wild-type, e o tratamento com o SFN ele não alterou a expressão dessas proteínas nos camundongos knockout para NRF2. Não houve diferença na locomoção dos 3 grupos. Em relação ao teste de suspensão de cauda, e testes de natação forçada, os tempos de mobilidade aumentados nos camundongos knockout não melhoraram após a administração de SFN, o que pode ser explicado porque o SFN é ativador da NRF2 e não havia expressão da NRF2. E quanto ao teste de preferência sacarosa, a preferência pela sacarose diminuída nos camundongos de NRF2 knockout, que demonstra anedonia, né?
não foi melhorada após a administração de SFN, permitindo a gente dizer que o tratamento com SFN não mostrou efeitos antidepressivos nesses camundongos knockout para NRF2. Nos camundongos, nesses mesmos animais, a frequência de correntes excitatórias é significativamente diminuída em neurônios do giro denteado do hipocampo. E o tratamento com SFN não alterou a frequência dessas correntes nesses animais. Na figura I também, nós vemos que os animais, a frequência das correntes inibitórias é significativamente diminuída nos neurônios do córtex pré-frontal medial. E a SFN, ela também não alterou a frequência dessas correntes. Usando o teste de interação social, os camundongos eles foram divididos em suscetíveis ao CSDS e resilientes ao CSDS, que é desordem social crônica, né? E os animais suscetíveis ao CSDS, eles se apresentaram menos tempo às zonas de interação com o alvo social, comparados com os animais resilientes ao CSDS. E não foram observadas, quanto à zona de interação, sem a presença do alvo social, não houveram diferenças. Houve uma diminuição de NRF2. Houve uma diminuição na expressão de NRF2 e BDNF no córtex pré-frontal medial e no hipocampo de camundongos suscetíveis a CSDS, mas não de camundongos resilientes, em comparação aos controles. E foi observada também uma expressão aumentada dos repressores do BDNF no córtex pré-frontal medial e hipocampo dos camundongos que eram suscetíveis ao CSDS, mas não dos camundongos resilientes, em comparação aos controles. E não houve diferença na mudança dessas proteínas repressoras da transcrição entre os camundongos resilientes e os controles. O modelo do trabalho da transcrição de BDNF, então, seria que o estresse ele vem inibindo a NRF2 e ela não consegue se ligar a esse promotor 1, que teve a sugestão de que seria o local propício a ela se ligar, como vimos nos resultados, e dessa forma a gente não tem a transcrição de BDNF. E sem a transcrição de BDNF, a gente tem perda das transições sinápticas e expressão de comportamentos do tipo depressivo. Quando a SFN ela vem num tratamento e ativa essa NRF2, ela permite que essa NRF2 se ligue a esse promotor da região 1 e gere a transcrição de BDNF, gerando as transmissões sinápticas de forma natural e permite que tenha um efeito do tipo antidepressivo. Em conclusão, a ativação da NRF2 pelo SFN, ou transfecção do gene NRF2, ele aumentou a expressão do RNA mensageiro, que com base no estudo in vitro acontece devido à ligação da NRF2 ao promotor do exon 1 de BDNF, e a proteína de BDNF aumenta, enquanto diminui a expressão dos seus repressores transcripcionais, HDAC2, MC3A e MEPC2, o que pode conferir resiliência ao estresse e gerar efeitos do tipo antidepressivo nos modelos da doença como os apresentados, de LPS e CSDS. Obrigada. Rebeca, muito boa apresentação, muito obrigado. Rebeca, e aí, o que você achou do artigo? Eu gostei bastante desse artigo, achei a via muito interessante e a proposta que ele conseguiu desenvolver, eu achei que foi bem feito. Achei bem legal, achei bem interessante.
Eu gosto desses trabalhos quando eles apresentam os modelos clássicos, né, de depressão ou de esquizofrenia, sabe? Apresentam diferentes modelos, ele vem mostrando que a abordagem que ele propôs realmente tem um impacto comportamental. Depois ele avança, né, para a parte molecular. Então, quando você coloca essas duas coisas em conjunto, eu acho que o trabalho ganha muito, não só aumenta o fator de impacto, né? A gente sabe que aumenta, né, que torna o trabalho mais importante, mas também é relevante, porque você consegue, a partir daí, estabelecer algumas possibilidades de intervenção farmacológica. Então, eu gosto bastante desse tipo de trabalho. Perfeito. Antes de mais nada, eu acho que é importante a gente também deixar uma coisa clara, assim. Nós temos, nos estudos de depressão, né, diversas hipóteses, né, que seriam relacionadas ao tratamento, né, a fisiopatologia da depressão, e com base nessas hipóteses você trabalha as terapêuticas, certo? Então você tem uma hipótese monoaminérgica que está relacionada à redução de monoaminas no sistema nervoso central. Então seria, por exemplo, disfunções na neurotransmissão noradrenérgica, serotoninérgica, que levariam a um processo de depressão, certo? Então isso, durante muito tempo, foi colocado como uma das principais hipóteses, até porque vários fármacos que inibem recaptação de noradrenalina e serotonina têm efeitos antidepressivos. O que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos é que nós descobrimos que não era essencialmente a noradrenalina ou a serotonina que estavam levando aos efeitos antidepressivos. O que estava levando ao efeito antidepressivo é que esses neurotransmissores aumentados, né, depois de se tomar um medicamento antidepressivo, levavam a um aumento da expressão de BDNF. E esse BDNF aumentado, né, levava a um aumento de neurogênese e sinaptogênese, que, consequentemente, era o fator que levava ao tratamento da depressão. Inclusive, há 3 anos atrás, foi descoberta uma nova maneira de se modular esses níveis de BDNF através do tratamento com ketamina. Então, uma única dose de ketamina já tinha um efeito muito importante em pacientes com depressão maior. Coisa que, por exemplo, uma paroxetina, uma fluoxetina levava 3 semanas para obter efeitos razoáveis. Por quê? Porque a ketamina, com uma única dose, na realidade é um metabólito dela, tá? Mas depois a gente pode entrar em detalhes, levava esse aumento de BDNF. Então, por isso que o BDNF é tão relevante. E é por isso que os estudos dessas vias que levam à ativação do BDNF são muito relevantes. E aí, Bruno, o que você achou? Você que gosta muito do BDNF. Então, eu já até discuti um pouco esse trabalho com a Rebeca, que eu realmente gosto bastante de BDNF. Inclusive, eu achei muito legal que complementa, eu já apresentei um artigo que fala da via de NRF2 e HO1, que é uma via muito importante para os modelos de isquemia, né? Então é muito legal você ver, por exemplo, que como o trabalho coloca, o mesmo promotor pode ser tanto um promotor para a via de produção de atividade antioxidante, que a gente sabe que é importante para diversas patologias, como Alzheimer e isquemia e até mesmo na depressão, e ao mesmo tempo ele também consegue modular a BDNF, que aí tem toda a alteração neurológica, toda a alteração de sinaptogênese e neurogênese. Então eu acho muito legal ele conseguir mostrar essa parte de transcrição em específico, porque isso abre um leque maior ainda para tentar entender se possivelmente a modulação diretamente de um agonista de NRF2 pode ser relevante para essas outras doenças. E as imagens do Blot, você gostou? Mais ou menos. Dá para ficar melhor. Dá para melhorar, não dá? Dá para melhorar. Sempre dá. Eu achei que o Blot não ficou legal, sabe? Assim, eu acho interessante a pessoa avançar na via. Ele tem vários marcadores que são interessantes, mas o Blot realmente assim, ficou muito feio. Podia investir um pouco mais, né? Mas tudo bem. Acho que o importante é o resultado. O resultado tá bem claro, né?
E aí, Rafaela, o que você achou do artigo? Boa noite, eu gostei bastante do artigo, eu li ele todo e eu fiquei bastante interessada mesmo, porque eu acho que é um tema que interessa a todo mundo, e eu gostei bem que ele detalha bastante a parte molecular, né, da interação lá do NRF2, né, no promotor 1, que desloca, né, os repressores. Então, achei muito legal essa parte, que ele demonstra bem direitinho, né, essa parte molecular mesmo. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque não é muito... pelo menos eu nunca tinha visto em artigo, quando fala daquele teste de interação social, que eu não entendi muito bem, porque eles falam que colocam junto com camundongo e CD1. Eu não entendi o que são esses camundongo e CD1, como que ocorre essa interação, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, que fala que são os animais suscetíveis, resilientes. Eu não entendi muito bem esse teste em si. Então, esse teste, os camundongos CD1 são camundongos sem nenhuma mutação, são camundongos tipo suíços, e eles são um pouquinho, pelo jeito que eu vi antes, eles colocam os animais CD1 um pouco estressados para dar um estímulo aversivo para o animal C57, e aí aqueles animais que eles... Como é que fala? Eles não criam depois, não geram esse estresse, aí eles são chamados de resilientes. E os que seriam os... Agora eu esqueci o nome exatamente, mas do outro grupo seriam aqueles animais que desenvolveram essa... São suscetíveis, que eles chamam, né? Animais suscetíveis e resilientes. Isso, suscetíveis é justamente porque eles desenvolveram esse estresse crônico. É muito legal, porque eles abordam várias coisas nesse artigo, né? Trabalham com células, né, para ver a parte molecular, depois trabalham com diferentes modelos, né? O do LPS, esse é um estresse social que fala? Sim, no caso do LPS é um modelo de neuroinflamação, né? Então, sim. É aquele modelo de comportamento doentio, onde o animal apresenta primeiro uma prostração e depois apresenta um comportamento tipo depressivo, né? No modelo de estresse social, você coloca o animal pequeno para interagir com o grande, ele acaba passando por um estresse, às vezes eles acabam se desentendendo, né? E aí você também tem um modelo de depressão associado. Tem trabalhos feitos até com lagostas, né, que mostra que quando uma lagosta dominante ela vai para lutar com outra lagosta dominante, as duas entram no embate e a que perde, né, acaba depois tendo uma alteração muito grande no sistema serotoninérgico e sofrendo todo um processo de remodelamento, né? Também poderia ser entendido aí como um processo de depressão, né? Mas é um animal, é um crustáceo, é um animal muito simples. Mas são modelos de estresse social. Tá? E foi feito quanto tempo depois, Rebeca? Porque aí os animais sofreram né, passaram por esse teste, certo? Alguns foram tratados com sulforafano, né, que é o SFM, acho que é sulforafano mesmo o nome, né? O SFN. E quanto tempo depois eles foram eutanasiados? Isso perdura por um tempo, Mauro? Como que é? Tem uma duração? O modelo normalmente ele dura aí semanas, né? Pelo menos umas 2 semanas. Né? É justamente isso que eu queria saber, a duração do modelo, entendeu? O modelo ele tem duração de 2 semanas. Normalmente, nos modelos, por exemplo, que você faz com LPS, você aplica o LPS no dia 1, nos 3 primeiros dias ele vai ter um comportamento tipo doentio, associado a um processo de inflamação. Só que você consegue notar aí, uma semana depois, 10 dias depois, você consegue notar um comportamento tipo depressivo, tá bom? É difícil falar de depressão nos animais, mas é um comportamento tipo depressivo. Certo. Tá? A questão do artigo é que, assim, ele trabalha tanto a parte farmacológica como também a parte de animais geneticamente modificados para poder explorar o papel dessa região promotora na expressão de BDNF. O que eu particularmente acho que é interessante de pontuar é que toda vez que se trabalha com animal geneticamente modificado, você tem que ter sempre um cuidado em como você faz as suas projeções a partir do resultado que você obtém. Porque como o animal já tem um déficit nessa via,
ao longo da vida inteira, então ele já vai ter um comportamento de base alterado, certo? A forma do sistema reagir vai ser diferente. Então, assim, no caso do animal geneticamente alterado, você tem esse problema. Então, é por isso que, além do animal geneticamente alterado, é interessante você usar lança-mão ou outras ferramentas. Aí é onde entra você usar pequenas alterações no DNA, que você aplica diretamente na região, ou você usa um fármaco. Porque se você faz dessa maneira, né, se você trabalha dessa maneira, você começa a entender o seguinte: não, beleza, não é só a deleção, mas se eu inibir, né, com uma droga, ou se eu inibir de uma maneira, com alguma ferramenta genética, eu também vou ter o mesmo resultado. Tá? Então, isso é uma parte interessante. Agora, o inverso também é relevante, que é assim, e se eu estimular essa via? Se eu estimulo essa via, eu torno o animal mais resistente ao estresse e, obviamente, à depressão, porque no trabalho o que foi colocado é o seguinte: são modelos de depressão pós-estresse, certo? Seja ele um estresse causado pelo LPS, que é um processo inflamatório, seja ele um estresse social, né? E aí você vem trabalhando essa questão da depressão. Mas aí ele suscita isso, assim, como é que nós podemos, né, usar essa via para aumentar o BDNF, né, e conseguir tratar a depressão. Tudo bem? E, Gustavo, o que você achou do trabalho? Professor, achei bastante interessante. Eu gostei do trabalho porque ele é bem completo, né? O autor, ele trabalha com comportamento, com a parte de bioquímica, com a parte em células. E eu acho que isso agrega muito para o fator de impacto que é a revista. Acho que, se não me engano, é impacto 7. A minha dúvida que eu tinha era em relação aos camundongos CD1 mesmo, mas já foi respondida. Achei interessante ele mostrar que o efeito do SFN ele não se mostra expressivo nos comportamentos dos animais nocautes. Achei isso bastante interessante que ele mostrou. E uma outra coisa que eu achei interessante foi do teste, esse teste de interação social, que lá no laboratório a gente faz o de 3 câmaras, que é um pouco diferente, né? Porque a gente só apresenta um animal desconhecido e da mesma linhagem pro camundongo que está lá, e vê se ele vai interagir mais ou menos com esse animal. É um sintoma negativo, né, de muitas doenças, tanto da esquizofrenia quanto da depressão. Então, eu achei interessante esse teste porque é diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? É apresentado um animal de uma outra linhagem que provocaria um estresse aquele animal que está lá realizando o teste, né? Bastante interessante. Tanto os modelos de estresse social, né, os modelos de estresse e também os modelos induzidos com fármacos, no caso, você pode usar alguns medicamentos, mas também pode usar também o LPS para induzir inflamação, vão levar um animal para um estado, né, de mais defensivo, de menor motilidade, né, e aí você pode usar diferentes estratégias para fazer com que o animal tenha uma melhor resposta, né, frente às tarefas que você vai expô-lo, né? Então você pode tratá-lo, né, com fármacos que vão estimular o BDNF para ver se ele vai responder melhor na interação social, se ele vai ficar mais resistente, né, àquele estímulo aversivo da natação. Então acho que tudo isso é muito relevante para a gente conseguir entender não só como é que se estabelece o processo fisiopatológico, mas também como é que você busca novas terapias. Então, a relevância do trabalho está nesse eixo. Tudo bem? Então, tá certo, pessoal. Alguma dúvida a mais? Tudo bem? Ok, então, pessoal. Muito obrigado, então. Tá? Eu agradeço a participação de todos. A gente se encontra, então, na semana que vem. Tudo bem?